Vamos para a palavra. Vamos para a palavra que está, sabe onde? Lucas capítulo 5, no versículo 27. Que Deus abra o nosso entendimento, nos ensine aquilo que Ele quer nos ensinar. Que o Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso mestre, nosso ajudador, nos ensine agora, amém, a vencermos. Louvado seja Deus as provas, lutas, a vencermos a nós mesmos. E ele diz aqui, louvado seja Deus, em Lucas capítulo 5, no versículo 27. A vocação de Levi. Olha só. E depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. Ele chamou Levi para segui-lo, né? Jesus disse para Levi: segue-me. E o que foi que aconteceu? E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Olha só, né, gente? Seguir a Jesus é deixar tudo. Seguir a Jesus é deixar a nossa própria vida para viver uma vida com Cristo. Seguir a Jesus, né? Não é só você, louvado seja o nome do Senhor, receber Jesus na sua vida, mas é seguir. É viver o Evangelho, é viver a palavra de Deus, é praticar a palavra de Deus, é fazer aquilo que Deus nos manda, é fazer aquilo que Cristo nos manda, é fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus tem nos ensinado, e são coisas boas, e é para o nosso bem. Aquilo que o Espírito Santo de Deus manda nós fazermos, gente, nunca é para o nosso mal. Louvado seja Deus, sempre é para nosso bem, sempre é para nos dar a vitória, sempre é para nos fortalecer. O Espírito Santo de Deus é aquele que vem te dar ânimo, é aquele que te fortalece, é aquele que, louvado seja Deus, engrandecido, que não te abandona. Porque Jesus foi para o Pai e ele disse que enviaria o Consolador. Escute só, então, aqui a vocação de Levi. Levi tinha uma vocação para quê? Para seguir a Jesus. Então, nem todos têm vocação para seguir a Jesus, não é verdade? Você pode pregar, você pode falar de Deus, você pode falar da palavra de Deus, você pode falar do Salvador, mas eles não têm vocação para seguir a Jesus. Mas aqueles que têm vocação para seguir a Jesus, eles seguem a Jesus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Interessante, né? Você seguiu uma pessoa que você não conhece, gente. Levi não conhecia Jesus, não é verdade? Levi não conhecia Jesus. Os discípulos não conheciam a Jesus. É interessante que Jesus primeiro chama, né, os discípulos, e depois do que acontece, os discípulos aceitam e seguem a ele. Louvado seja Deus, engrandecido. Você consegue seguir uma pessoa quando ela diz assim: vamos ali. E você vai com essa pessoa sem saber para onde você vai. Agora o Senhor Espírito Santo me lembrou de Abraão, né? Quando Deus disse para Abraão: sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, né? Que louvado seja Deus. E Deus o Abraão saiu da parentela dele, saiu do povo dele e foi para o lugar aonde Deus ia mandando ele ir, onde Deus ia dirigindo, né? Ele para que ele fosse. Então é assim, você tem coragem de seguir uma pessoa? A gente tem visto, né, que muitas pessoas têm seguido outras pessoas. Seguido como? Quando alguém te chama para ir por vício, tem um que chega contigo e diz assim: vamos ali usar isso, fazer isso, vamos ali praticar aquilo errado, e você vai e segue essa pessoa. Mas quando Jesus te chama, quando nós te chamamos, vamos para o culto, vamos orar, vamos para a vigília, vamos para o louvor, vamos para o batismo, muitas pessoas não querem seguir. As pessoas querem seguir as práticas do mal. As pessoas querem seguir aquilo que agradam a elas. As pessoas querem seguir, muitas das vezes, pessoas que não eram para estar seguindo. Não eram para estar seguindo no caminho do alcoolismo, no caminho errado, no caminho da morte, e eram para seguir o caminho da vida. Louvado seja Deus, engrandecido. Mas Levi escolheu o quê? Seguir a Jesus. Pedro escolheu o quê?
João escolheu o quê? Seguir a Jesus. Lucas escolheu o quê? Seguir a Jesus. E você que está aqui, tenho certeza que você escolheu seguir a Jesus. Tenho certeza que você está aqui, você escolheu seguir o caminho da verdade e da vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Se você está aqui nessa live é porque você segue a Jesus. Você pode passar por luta, você pode estar enfermo, você pode estar passando por dificuldade, você pode ainda estar em processo de libertação, porque todos nós ainda estamos, mas nós permanecemos seguindo Jesus. Nós permanecemos crendo, louvado no nosso Salvador. Nós permanecemos crendo, louvado seja Deus, naquele que deu a própria vida dele por mim e por você. Nós permanecemos na fé, na salvação. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então Levi ofereceu um banquete, né? E o que acontece? E os escribas deles e os fariseus murmuravam. Lembra aí da murmuração? Murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Então a murmuração, ela se torna como o que, gente? Como palavras contra. Quando você murmura de algo que está acontecendo na tua vida, você está murmurando contra Deus. Quando você murmura, louvado pelo alimento que não é, que talvez hoje você está dizendo: de novo eu vou comer isso. Você está murmurando contra Deus. Louvado seja Deus, então não murmure e agradeça. Agradeça, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Às vezes você murmura por tanta coisa, às vezes você murmura porque você está no aluguel. Eu quero dizer para você, você está no aluguel, mas você tem onde morar. Quantos não tem nem aonde morar, estão na rua, estão nesse momento com frio, na chuva, estão sendo expulsos das calçadas, estão sendo expulsos das frentes da casa. Eu já vi, tem um lugar aqui mesmo no Brasil, gente, que agora estão expulsando os moradores, os que vivem na rua, dormir nas calçadas das lojas. Então tem muita gente que estão sendo expulso dos lugares a qual estão dormindo na rua, mas você está aí. Deus prepara o teu dinheiro para pagar aluguel. Deus tem preparado, louvado seja Deus, e a casa pode não ser tua. Louvado seja Deus, mas você está pagando, então o direito é seu de dormir, de entrar e de sair. Então não murmura, não. Louvado seja Deus, agradeça. Agradeça a esse Senhor e muito Ele fará por você. E aqui Jesus responde, e Jesus respondendo disse-lhe: não necessitam de médico que estão sãos. Então pessoas que estão sãs não necessitam de médico. Sim, os que estão enfermos. Se eu e você estamos aqui, é porque nós somos esses que necessitamos de Jesus. Os enfermos necessitam de médico. Ele fez essa comparação. E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos. Se as pessoas estão curadas, elas não vão para o médico, não é verdade? Mas os enfermos, eles procuram o médico. Então, lembra que eu disse que essa luta que você está passando, essa luta que eu estou passando, essa prova que você está passando, essa prova que nós estamos passando, o que faz? Faz a gente estar com Jesus. Porque se tivesse tudo bem, a gente não queria saber de Jesus. Mas quando a porta é estreita, quando o caminho estreita, quando o vaso é amassado, aí o que faz? Corre para Jesus, fica perto de Jesus, busca Jesus. E ele diz aqui, não necessitam de médico. Os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Então eles estavam censurando a Jesus, por quê? Porque ele estava com pecadores. Mas Jesus estava falando: esses pecadores são enfermos, esses pecadores precisam de mim, esses pecadores eu vim foi para salvá-los, esses pecadores eu vim foi para tirá-los deles, dessa vida de pecado, e colocar eles na vida comigo, no meu reino, no meu plano, na minha vontade, no meu propósito. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Nós somos esses necessitados do Senhor. Se tem pessoas que não querem Jesus, é porque se acham são. Se tem pessoas que não querem Jesus, é porque se acham que não tem pecado. Se tem pessoas que não querem Jesus, é porque se acham melhores até do que o próprio Deus.
Tem pessoas que se acham, né? Eu estava vendo uma pessoa que ela estava censurando, né, idolatria. Aí colocou lá uma foto de uma imagem, né? E estava pregando contra a idolatria. Mas essa mesma pessoa que estava pregando contra a idolatria, depois colocou outra mensagem adorando o time do Flamengo. Olha só, a mesma pessoa que estava falando da idolatria dos outros estava lá adorando o time do Flamengo. Porque a gente vê, né, que as pessoas brigam por causa de clubes, né, dessas coisas. Tem pessoas que são idólatras ao ponto até de tirar sua própria vida por causa desses times, né, de clube, dessas coisas que eu não sei nem falar. Então, quer dizer, a mesma pessoa que estava condenando o outro, que estava condenando pessoas que adoram imagens, ele mesmo estava adorando lá, sabe? Eu fiquei olhando, não falei nada, porque eu não vou rebater pessoas nos seus posts, né? Nos seus comentários. Não, já fiz muito isso, agora eu não faço mais não. Agora eu só oro pelas vidas, principalmente aqueles que pregam a palavra, né, gente? Principalmente aqueles que pregam a palavra, que são conhecedores da palavra, pregam a palavra, só tem que praticar a palavra. Eu não tenho que falar nada para quem conhece a palavra, eu não tenho que falar nada para quem prega a palavra, porque quem prega a palavra, um dia desse eu estava conversando com um irmão, ele estava passando por lutas, estava desempregado, um monte de coisa, e é um pregador da palavra. Eu fiz dizer, eu não tenho que te falar nada, a única coisa que eu posso falar é que você pratica a palavra que você pregava. Louvado seja Deus engrandecido. Então quer dizer que a pessoa lá que estava pregando, né, contra a idolatria, daqui a pouco bota um poste adorando esse clube Flamengo, né, gente? Louvado seja Deus. Então é esse que é o problema. É você ficar pregando contra alguma coisa que você mesmo pratica de outro jeito. Louvado porque é um adorador do clube Flamengo, não é verdade? Eles adoram lá. Não é isso? São fanáticos. Quem vai libertar é Deus, quem vai fazer a obra é Deus. O único que tem que ser digno de ser adorado é o Senhor Jesus. O único que tem que ser digno, louvado seja Deus, de nós adorarmos em espírito e em verdade, é o Senhor Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, Jesus, ele disse aqui que ele veio, assim como os enfermos necessitam de médicos, né? Os que estão são não necessitam de médicos. Então, ele diz aqui, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, Jesus, ele veio para quem? Para nós. Para quê? Para que a gente se arrependa. E louvado seja Deus, se arrependa dos nossos pecados, se arrependa das nossas falhas. A gente precisa, gente. Louvado seja Deus, de reconhecer aquilo que erramos, reconhecer aquilo que nós, louvado seja Deus, ainda não reconhecemos. Às vezes você ainda não recebeu a tua vitória, sabe por quê? Porque você não se arrependeu que você errou. Às vezes tu justifica teu erro. E erro não é para ser justificado. O erro, louvado seja Deus, é para a gente reconhecer que nós erramos. Senhor, eu errei. Eu escolhi esse esposo sem orar. Eu escolhi esse esposo sem obedecer minha mãe, sem obedecer meu pai. Uma amiga que me amava, que me falou: esse homem não é para ti. E você ficou com raiva da tua amiga. Você achava que a tua amiga queria esse homem, mas na verdade ela estava mostrando para você. A amiga está dizendo: esse homem não é para ti. Esse homem vai te enganar, esse homem vai te fazer sofrer. Aí você, em vez de acreditar que a tua amiga tá lá enxergando o que você não enxerga, querendo abrir teus olhos, aí o que que você faz? Você faz e diz assim: não, ela tá querendo ele, ela tá com inveja. Meu Deus do céu, gente. E por causa disso, você tá aí num relacionamento que você não devia estar. Você está num casamento que você não devia estar. Aqui, o Senhor, ele disse que ele veio e foi para nós. Tem pessoas que estão perto de você e não têm coragem de falar a verdade. Eu tenho um defeito na minha vida. Porque se eu ver que a pessoa está lá com engano perto de você, eu falo. Você sendo minha amiga, você sendo meu amigo, mesmo que você se afaste de mim, eu vou falar a verdade. Eu vou falar.
Sabe por quê? Porque eu não quero que você caia no erro. Eu não quero que você sofra. Eu não quero que você viva. Louvado seja Deus aquilo. Louvado seja Deus que está vindo como uma armadilha para a tua vida. Então Jesus, ele veio aqui, louvado seja Deus, foi para nós pecadores. Jesus veio aqui, foi para nós nos levarmos ao arrependimento. Então você que desobedeceu teu pai, tua mãe, se arrependa. Reconheça que você errou. Reconheça. É um dos mandamentos com promessa. Honra teu pai e tua mãe. Não é verdade, Anne? Louvado seja Deus. Eu estou acostumada as amizades ir embora por causa de falar a verdade. Eu já estou acostumada com isso, isso já não me importa. Sabe o que importa? Eu falar a verdade. Você pode passar pelo que você quiser passar. É direito seu, é escolha sua. Mas se eu sei, louvado seja Deus, que aquilo não é bom para você, eu vou falar. Vou falar, falo para meus filhos, falo para minhas amizades e vou continuar falando. Mas a escolha é sua, não é verdade? Eu não vou te obrigar. Eu não obrigo nem meus filhos, eu vou obrigar você. Claro que não. Não obrigo nem meus filhos. Nós temos as nossas escolhas. Então você tem sua escolha. Nós estamos aqui pregando a verdade, falando a verdade. Nós estamos aqui falando o evangelho da verdade, o evangelho da paz, o evangelho da salvação, o evangelho do arrependimento, o evangelho da cruz, o evangelho do arrebatamento. Mas nós não estamos aqui obrigando ninguém a aceitar Jesus. Eu não estou aqui para te convencer. Somente o Espírito Santo de Deus que vai te convencer. Somente o Espírito Santo de Deus tem o poder de ganhar uma alma. Eu não tenho poder nenhum de ganhar uma alma, mas o Espírito Santo de Deus tem. O Espírito Santo de Deus tem. Então, se nós estamos aqui na madrugada orando, se nós estamos aqui buscando o Senhor na palavra, na oração, na congregação, na vigília, é porque nós precisamos de Deus. Precisamos, gente, é de Deus. É de Deus, sabia? Porque nós estamos vivendo num tempo que as pessoas estão tão necessitadas, gente. Porque fica difícil de você contar com alguém. Fica difícil você esperar por alguém. Fica difícil você confiar em alguém. Então eu digo para você, confie no Senhor, espere do Senhor, creia no Senhor, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele diz aqui, eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então esse Jesus, ele está aqui para nos levar ao arrependimento. Se arrependa se você julgou alguém, se arrependa se você falou mal de alguém, se arrependa se você trata tua mãe mal, teu pai mal, se arrependa se você está no adultério, se arrependa se você está na fofoca, se arrependa se você vive na mentira, se arrependa se você vive manipulando os outros, se arrependa, é isso que o Senhor veio aqui, ele veio para que a gente tenha arrependimento e a gente possa mudar, louvado seja Deus, o nosso caráter através da palavra de Deus, através do testemunho do Senhor Jesus, através do caráter do Senhor Jesus, que nós possamos ter mente de Cristo, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. A palavra de Deus, ela veio para nos libertar, ela veio para nos curar. Então, louvado essa prática, às vezes você está vivendo a tua vida de tristeza, de choro, de sofrimento, de falsa alegria. Por quê? Porque falta arrependimento. Muitas das vezes você está aí, não consegue ser feliz no casamento. Sabe por quê? Porque você ainda não se arrependeu. Você ainda não reconheceu, Senhor, eu fui errada na minha escolha. Não, você está aí, orgulhoso, orgulhosa, achando que está certo. Esse que é o nosso problema. A gente pensar que estamos certos. E o Senhor, que conhece o nosso coração, nosso oculto escondido, ele fala, tu tem que se arrepender. Porque essa prática aí, essa prática que tu não se arrependeu, é que não está deixando tu enxergar a tua vitória. É que não está deixando tu enxergar a tua cura. É que não está deixando tu receber a resposta da tua oração. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E muitos são assim, gente. Vivem a vida sem arrependimento. Vivem a vida sem reconhecer que estão errados. Vivem numa prática a qual não agrada a Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado.
vive numa prática incentivando o pecado dos outros, vive numa prática concordando o pecado dos outros. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E muitas das vezes você não vê a libertação da tua esposa, sabe por quê? Porque nem você está liberto. Muitas das vezes tu não viu a libertação do teu esposo, porque nem você está liberta. Louvado seja Deus, engrandecido, sabe por quê? Porque o Senhor conhece os corações, as intenções. Então nós temos que ver aonde nós erramos e nos arrepender. Foi isso aqui, ele veio nos levar ao arrependimento. Senhor, eu estou certo, você é uma mulher casada, então você tem que se comportar como uma mulher casada. Você tem que fugir da aparência do mal. Você não tem que viver como uma mulher solteira. Você não tem que viver como se você não tivesse um esposo. Você não tem que viver como se você fosse uma mulher sozinha. Eu sou sozinha, eu posso conversar com quem eu quiser. Sabe por quê? Porque eu sou sozinha, eu não tenho um marido para me cobrar. Eu não tenho um marido para me prestar conta com ele. Mas você que é casada, você não pode estar tendo conversinha particular com nenhum homem, não. Você gostaria que o teu esposo tivesse conversinha particular, escondida, louvado seja Deus, com alguma mulher? Tenho certeza que não. Então se arrependa, viva teu papel de mulher, de uma esposa, viva o teu papel de um esposo, louvado seja o nome, se afasta do mal. Ah, não tem nada a ver, não tem nenhuma maldade. Eu conversar com a fulana, eu conversar com o ciclano. Você acha que não tem nenhuma maldade, mas o Senhor, que conhece o teu coração, Ele sabe por que você só quer conversar com aquela pessoa, porque que você só quer conversar com aquele homem. Louvado seja Deus, engrandecido. Você que não vê maldade, você acha que está certo, né? Você acha muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, não tem mal nenhum. E o Senhor que conhece o teu coração e o meu coração, Ele vai dizer, tem sim. Tem sim muito mal. Porque na verdade a tua intenção, louvado seja Deus, não é só conversar, mas é estar perto daquela mulher. Não é só conversar com aquele homem, mas é estar perto daquele homem. E muitas das vezes você o quê? Você ainda não se arrependeu, você ainda não teve entendimento que isso não é uma prática de uma mulher casada, que não é prática do homem casado. Meu Deus, o inimigo ele quer nos envergonhar. O inimigo quer nos envergonhar, gente. Louvado seja Deus. E de boas intenções, o inferno está se enchendo. De boas intenções, né? Que você acha, não, eu estou lá conversando com a irmã porque ela é de Deus, porque ela não sei o quê. E é por causa dessas intenções aí é que o inferno está ficando cheio, louvado seja Deus. E o Senhor não quer que você vá para o inferno. E o Senhor quer te dar a vitória. E o Senhor não quer que você seja envergonhado. E o Senhor quer que você vigie, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, eu sempre digo, né? As mulheres sempre falam, quando o marido trai a mulher, as mulheres ficam contra a outra mulher. Eu sou o contrário. Se eu fosse casado, meu marido me traísse, eu ia ficar contra ele, porque ele que é meu marido, e não a mulher que está lá sozinha, solteira. Então, quem tem que dar testemunha é o teu marido. Quem tem que dar testemunha é você que é a esposa. Louvado seja Deus, porque um homem de Deus, uma mulher de Deus vigia. Um homem de Deus, uma mulher de Deus vigia, gente. Esse negócio de homem casado, louvado seja Deus, que não dá atenção para sua família, que não dá atenção para sua esposa, que não anda com a sua esposa, que não caminha com a sua esposa, muitas das vezes acha que é até melhor do que a esposa. Ou a mulher acha que é melhor do que o esposo, não é verdade? Louvado seja Deus, engrandecido. Você sabia quantos homens cristãos, evangélicos, não entra na igreja católica com a sua esposa? É muitos. Por que você não vai lá? Por que você não vai com a tua esposa? Só porque ela não vai na tua igreja? Hã? Faça diferença. A minha mãe era católica, eu já era cristã, eu já era evangélica, né? Porque os católicos também são cristãos. Mas eu ia na igreja católica com a minha mãe. Ela não podia ir para a igreja católica sozinha, ela precisava de uma de nós. Quando eu não ia, ia minha irmã. Quando a minha irmã não ia, ia a neta dela.
Então ela não podia ir sozinha. Então quando era para mim ir, eu ia. Louvado seja Deus engrandecido. Sabe o que aconteceu? Nunca deixei de adorar a Deus. Nunca me prostrei a nenhuma imagem. Nunca deixei, louvado seja o nome do Senhor, de servir a Jesus. Louvado seja Deus engrandecido. E a minha mãe, graças a Deus, reconheceu que Jesus era Salvador. Louvado seja Deus engrandecido. Nós é que temos que ser o testemunho. Nós é que temos que ser o exemplo. Se o teu coração está em Cristo, tu não vai colocar teu coração mais em canto nenhum, gente. E muitas das vezes, louvado seja Deus, você quer se separar da tua própria família. Você quer se separar, louvado seja muitas das vezes, do teu esposo. Quantas esposas não ganham esposo para Jesus porque, louvado seja Deus, ela não acompanha eles. E não esqueça que você é esposa dele. Acompanhe ele, louvado seja Deus, porque senão vai ter uma mulher na rua para querer acompanhar. Louvado seja Deus engrandecido. Ah, irmã, mas ele vai para o pecado. Ei, se o teu marido vai lá para um jantar, onde as amizades estão lá na bebedeira, você não precisa beber. Você precisa acompanhar na bebedeira? Não precisa. Tu tá acompanhando o teu esposo, tu não vai acompanhar as práticas. Tu vai acompanhar o teu esposo, a tua esposa. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Por isso que o Senhor conhece o nosso coração, a nossa intenção, gente. Muitas mulheres casadas que ficam botando a culpa nos homens. Rafa, esse homem que deu em cima de mim, se ele deu em cima de mim foi porque você abriu brecha. É porque ele viu que você é que dá. Ele pode te derrubar, ele pode estar conversando com você, que ele pode conseguir muitas das vezes alguma coisa com você. Então vigiemos, gente, vigiemos, louvado seja Deus. Porque muitas das vezes você só bota a culpa no diabo, né? Não, a culpa é do maligno. Que maligno nada. A culpa não é do maligno, a culpa é nossa. Se nós abrirmos uma brecha, o diabo faz um estrago na nossa vida. E eu não tenho medo de perder a amizade, não, gente. Há muito tempo que eu vivo perdendo a amizade por falar a verdade. E vou continuar a falar a verdade até Jesus me levar dessa terra. Vou continuar falando a verdade. Quem for amigo, quem for pela verdade, fica. Quem não for, não vai ficar do meu lado. Tá entendendo? Mas quando Deus abrir os olhos dessa pessoa, aí vai dizer verdadeiramente aquela irmã falava a verdade. Quando Deus abrir os olhos dos teus filhos, vai falar assim, verdadeiramente a minha mãe falava a verdade. Quando Deus abrir os olhos do teu marido, ele vai dizer assim, verdadeiramente a minha esposa falava a verdade. Quando Deus abrir os olhos da tua esposa, ela vai dizer assim, verdadeiramente meu esposo falava a verdade. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. É a verdade que liberta, gente. É a verdade que liberta. É a verdade, Deus é pela verdade, Jesus é pela verdade. Se você estudar, ele fala sempre na verdade, na verdade. Então, louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Você vai perder amigos? Que perca, mas fale a verdade. Você vai perder as pessoas que você ama? Perca, mas fala a verdade. Não deixa elas no engano, não deixa elas viverem na mentira, não deixa elas viverem na ilusão. Louvado, confronta elas, confronta. Porque Jesus ele veio para confrontar os pecadores. Sabe qual é o evangelho que prega? É o evangelho que só passa, que faz carinho no pecado. É esses evangelhos aí que a pessoa gosta de ouvir, que diz assim, ei, tu tá certo, tu tá certa, errado é o irmão. E agora ele fala acerca do jejum. Agora ele vem nos ensinar sobre o jejum, gente. Você tá vendo o que está acontecendo? Vocês têm visto que pessoas estão surtando. Eu nem sabia que eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? Fulano surtou, ciclana surtou. Vocês têm visto os acontecimentos que as pessoas agora vivem surtando. E eu vi de uma reportagem que alguém surtou e tirou a vida de uma jovem. E o que ele disse? Ele disse assim, eu escutei uma voz, eles mandaram eu fazer isso. E é verdade, gente. O inimigo entra nas mentes vazias.
O inimigo entra nas mentes que não querem Deus. O inimigo entra na mente a qual não tem a palavra de Deus na sua mente. E ele entra naquelas mentes e manda fazer o errado. E eles fazem o errado. Então, para a ciência, eles dizem que é surto. Mas para nós que conhecemos a palavra de Deus, a gente sabe que é demônios. A gente sabe que é o demônio, que é as trevas agindo em mentes vazias, em mentes que não querem saber de Deus, em corações vazios, em mentes que não querem ouvir a verdade, viver a verdade, praticar a verdade. E nós que pregamos o evangelho, nós estamos vendo aí que caixas de demônios cada vez mais estão na terra. Porque é os últimos tempos, gente. É os últimos tempos, é as últimas horas. E o inferno vai fazer o que ele pode para levar as almas, para tirar a vida das almas sem salvação. E nós precisamos jejuar. Porque não é só orar. Escute bem aqui o que ele fala acerca do jejum. E disseram-lhe então eles: por que jejum aos seus discípulos? Perguntaram de Jesus: por que jejum? Disseram-lhe então eles: por que jejum os discípulos de João muitas vezes e fazem orações? Presta atenção. Os discípulos de João, né, que veio preparar o caminho para Jesus, eles oravam e jejuavam. Aí eles continuam falando com Jesus, como também dos fariseus, também oravam e jejuavam. Aí ele pega e fala para Jesus: mas os teus comem e bebem. Significa o quê? Que os discípulos de Jesus não jejuavam. Aí Jesus vem e responde: por que que os de João orava e jejuava? É uma prática que o cristão deixou de fazer, foi de jejuar. Não é jejuar para você ter uma casa, não é jejuar para você ter carro, não é jejuar para você ter trabalho, não é jejuar para os teus deleites, para os teus desejos, para os teus propósitos. É jejuar, louvado seja Deus, engrandecido, contra as trevas, para que caixa de demônios saia. Para que as trevas não tenham poder na tua mente, na minha mente, nós precisamos jejuar. Mas tem pessoas jejuando, né? Vou jejuar para comprar uma casa, vou jejuar para comprar um carro, vou jejuar para ter um trabalho, e não é. Os últimos tempos nós temos que jejuar para que essas caixas de demônios que estão agindo aí na mente de pessoas que estão surtando, ouvindo vozes. Não é isso que ele diz? Alguém me mandou na minha mente. Acham até que é o chip já, que já está na mente dos outros. É o próprio maligno que está dominando a mente das pessoas e fazendo as pessoas tirar a vida de um dos outros. Tirar a vida dos pais, tirar a vida dos filhos, tirar a vida da esposa, tirar a vida do esposo, tirar a vida do irmão. Meu Deus do céu, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Os sinais estão aí, você não é cego, você finge que não quer ver. Faça jejum e hoje o Senhor veio falar do jejum. Louvado seja Deus. E ele disse: podeis vós fazer jejum, podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas? Está com eles, ele faz uma pergunta, né? Ele perguntou para eles: podem, né, jejuar. Podem jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Ele estava falando dele mesmo, né? Jesus estava com discípulos. Então eles não precisavam jejuar. Por isso que eles comiam e bebiam normal e não jejuavam, porque Jesus estava com eles. E o que acontece? Aí ele pega e continua: dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado. Jesus não foi tirado? Jesus não voltou para o Pai? Voltou para o Pai. E ele está falando aqui, para você ver como a palavra de Deus é tão verdadeira, né? É tão verdadeira, gente. E então, naqueles dias, jejuarão. É esses dias que nós estamos vivendo. Jesus não está em corpo presente conosco. Então, eu e você temos que jejuar. Porque Jesus não está aqui em corpo presente, ele está em espírito em nós. E ele disse quando, né? E ele disse aqui bem claro: dias virão, porém, em que o esposo será tirado. Aconteceu isso. E então, naqueles dias, jejuarão.
Então, o que aconteceu? Meu Deus, Paulo jejuava, João jejuava, Pedro jejuava, todos os seguidores de Cristo, depois que Cristo foi, eles jejuavam, louvado seja Deus. E disse-lhes também e dias virão, porém, que o esposo lhe será tirado, então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de um vestido novo para o coser em vestido velho, pois que romperá o novo. E ele diz aqui: e o remendo não condiz com o velho. Então não adianta, gente. Não, com as coisas de Deus, não é eu pegar um pedaço de pano velho para colocar na minha vida. Então não adianta ter coisas velhas na nossa vida, práticas velhas na nossa vida. Não adianta, gente, ter coisas na nossa vida que você querer consertar a tua vida com algo velho. Não adianta. Não adianta colocar desculpa porque você faz isso. Não adianta colocar desculpa porque esse pecado ainda está na tua vida. Não adianta colocar desculpa porque você ainda não se arrependeu. Não adianta. Louvado seja Deus engrandecido. O Senhor, Ele quer que a gente se arrependa. Ele não quer que a gente se desculpe. Ah, Deus, me desculpa, me perdoe. Não, é Deus, eu me arrependo. Eu me arrependo. A palavra está sendo pregoada para que haja arrependimento nas nossas vidas, na minha e na de vocês. É isso que Ele quer. Para quê? Para que seja feito um novo na nossa vida. Muitas das vezes a tua história não muda, você está vivendo a situação velha, ou essa situação não muda na tua vida. Por quê? Porque falta arrependimento. Falta reconhecer. Eu errei como mãe, eu errei como esposa, eu errei como filha, eu errei como filho, eu errei como líder, eu errei no falar, eu errei no olhar, eu errei no pensar. Louvado seja Deus engrandecido. Nós erramos muito no pensamento e Deus conhece o nosso coração, nossas intenções. Nós erramos muito no pensamento, julga as pessoas, fala mal das pessoas no pensamento, censura a palavra de Deus, não aceita a palavra de correção. Muitas das vezes você está dizendo assim: ah, mas essa mulher, essa irmã está falando mal da minha vida, a irmã acha que eu estou em adultério. Eu não acho nada, é a palavra de Deus aqui que está nos corrigindo, é a palavra de Deus aqui que está nos ensinando, é a palavra de Deus que nos está nos libertando, é a palavra de Deus que está nos levando ao arrependimento, porque só Ele conhece tua intenção, a minha intenção, só o Senhor conhece o teu coração e o meu coração. Muitas das vezes você pensa que você se conhece e você não se conhece. Muitas das vezes você acha que você já se arrependeu de tudo e o Senhor disse: não, ainda falta isso, tu se arrepender. Por isso que nós vivemos todo dia em arrependimento, né, gente? Todo dia nós vivemos em arrependimento. Os cristãos, é claro, né? Todo dia, Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo de ter feito isso. Senhor, eu confesso o meu pecado. Arrependimento é que você confessar o teu pecado para Deus. Senhor, eu julguei essa pessoa. Senhor, eu falei mal dessa pessoa. Senhor, eu desejei essa pessoa. Não sei qual é o teu pecado, mas confessa a Ele com teus lábios: Senhor, eu errei. Senhor, eu menti. Senhor, eu pensei mal. Senhor, eu desejei. Confessa com a tua boca o teu pecado. Louvado seja Deus engrandecido. Todos os dias peço para Deus mostrar onde eu erro e peço perdão. Isso mesmo, Antônio. Oh, meu Deus do céu. E a palavra de Deus nos mostra. Arrependimento renuncia à velha natureza. Arrependimento renuncia à velha natureza. Arrependimento não faz a gente ter o quê? Um emendo velho na gente. É isso que o arrependimento faz. Isso mesmo, Chilete. O arrependimento não vai ter que colocar um paninho velho lá daquilo que está faltando na nossa vida, não.
E ele disse aqui, ó, e disse-lhe também uma parábola: ninguém tira um pedaço de vestido novo para coser um vestido velho, pois que romperá o novo, e o remendo não conduz com velho. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Por isso que Jesus diz, nos manda ser nova criatura. Ele é o oleiro, Deus é o oleiro, nós somos o vaso. Deus quebra o vaso para fazer um vaso novo, para poder derramar o quê? O Espírito Santo na nossa vida. Louvado seja Deus. Muitas das vezes nós estamos sendo quebrados, nós estamos na olaria de Deus. Aí às vezes o vaso trinca. O que ele faz? Ele quebra o vaso todo de novo. Para quê? Para fazer o vaso sem brecha, sem rachadura. Louvado seja Deus, um vaso perfeito, um vaso de honra, louvado seja Deus. Quantas vezes a gente entra na olaria de Deus, gente? Quantas vezes a gente entra na olaria? Vocês já viram como fazem vaso de barro, né? Louvado seja Deus, engrandecido. Nós somos vaso de barro. Em Gênesis fala isso. Nós viemos do pó e do pó voltaremos. Então, nós somos vasos de barro. Louvado seja Deus, engrandecido. E vaso de barro é fácil de ser quebrado. É fácil de ser quebrado, não é verdade? Se você não tiver cuidado com ele, ele se quebra com facilidade. Por que nós somos feitos de barro? Porque é para o Senhor nos quebrar com facilidade. E aí ele nos faz o quê? Um vaso novo. E ele disse-lhe também uma parábola: ninguém tira um pedaço de um vestido novo para consertar um vestido velho, pois que romperá o novo, e o remendo não condiz com o velho. Combina, né, um pedaço de vestido novo num vestido velho? Claro que não, né, gente? Então as coisas velhas não nos servem mais. O que nós temos que fazer é tudo novo na nossa vida. É uma história nova, é caráter novo, é prática novo, é mudança de vida. Jesus é mudança de vida na nossa vida. Jesus é uma vida melhor. Jesus é um caráter de Cristo. Jesus na nossa vida, ele faz tudo novo. Não adianta você pegar, você é um vestido novo e querer pegar e consertar um vestido velho. Não adianta, porque o vestido velho ele vai se destruir e quem vai ficar? O pedaço novo. E a intenção era essa? Não. A intenção era que o vestido permanecesse ali. Só que as coisas velhas vão ser destruídas, vão se acabar, mas o novo permanecerá. Cristo é o novo, o Espírito Santo é o novo, é o renovo na nossa vida. E nós precisamos do Espírito Santo de Deus para viver esse renovo, essa novidade de vida, para todos os dias vivermos a novidade de vida que o Espírito Santo de Deus nos dá. E ele diz aqui, disse-lhes também uma parábola, né? Aí ele continuou: pois romperá o novo e o remendo não conduz com o velho, e ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Se pegar um vinho velho e colocar num vinho novo, num vaso novo, vai estragar, gente. Não adianta você querer ser batizado com o Espírito Santo de Deus sem primeiro não ter arrependimento. Então, para mim ter o batismo do Espírito Santo na minha vida, eu preciso me arrepender, confessar os meus pecados, análise de vida. Errei, Senhor, eu errei. Você meditar aquilo através da palavra que você errou, o que você errou, o que você está errando, e você confessar para Deus: Senhor, eu faço isso, Senhor, eu ainda faço isso, mas eu estou aqui confessando o meu pecado, que eu faço isso e estou me arrependendo. E o que acontece? O Senhor vai derramar uma unção nova na tua vida, uma unção de perdão, uma unção de nova vida, por causa do teu arrependimento, o fruto do Espírito de Deus. Então, quando nós nos arrependemos, o que acontece? Há fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Sem arrependimento não tem como você ser manso. Sem arrependimento não tem como você ter fruto do Espírito Santo.
Sem arrependimento não tem como não ter acusação na tua mente. Você escuta a palavra da verdade, você escuta a palavra de confronto, de correção, e o que fica na tua mente? Julgamento. A irmã está me julgando. A irmã está me condenando. A irmã está me acusando com a palavra. Não, louvado seja Deus. O Senhor está nos corrigindo com a palavra. A palavra está nos julgando. Mas para quê? Para que haja arrependimento na nossa vida. Mas aí o que você faz? Você não aceita. Você não reconhece que você está nessa prática. Você não aceita. Não, não é assim não. Não é desse jeito não. Não, eu estou certo. Quem está errado é a palavra, não é assim? Muitas das vezes você está dizendo é a palavra que está errado, não, e não tenho maldade no meu coração. Não tem maldade no coração, e por que você está ouvindo essa palavra aqui hoje na live? Por que Deus está nos dando essa palavra aqui de arrependimento? Porque Ele sabe que ainda falta nós nos arrepender. Então, precisamos de arrependimento para receber o novo de Deus na nossa vida. Precisamos de arrependimento para recebermos o perdão de Deus. Precisamos de arrependimento para recebermos, louvado seja Deus, esse azeite que vem do céu. Precisamos de arrependimento, louvado seja Deus, para ter vestes novas. Louvado seja Deus engrandecido. Precisamos de arrependimento, e a maior luta, gente, é com o nosso pensamento. Não é nem com o que praticamos, mas é com aquilo que nós pensamos. Às vezes, vamos lá, um homem casado deseja uma mulher bonita. Ele desejou no pensamento. Ele não colocou em prática aos olhos dos outros. Mas aos olhos de Deus, você só em pensar em desejar uma mulher bonita, você já pecou. Aí você não se arrepende. Por que você não se arrepende? Porque você não se deitou com aquela mulher. Não é verdade? Não, eu não me deitei com aquela mulher, eu não me declarei para aquela mulher, eu não me deitei com aquele homem, eu não me declarei para aquele homem, mas o pensamento pecou. E Deus conhece o nosso pensamento. E Deus conhece as nossas intenções. Então, louvado seja Deus engrandecido, porque você não praticou, porque você não fez o pecado ali aos teus olhos, aos olhos humanos, você acha que não peca. Não é verdade? Porque você só pensou. Mas a própria palavra de Deus diz que só em pensar, em querer algo que não é teu, já pecamos. Já pecamos. E ele continua aqui. Provado em ninguém tendo bebido o vinho que logo quer logo novo, né? E ninguém tendo bebido o velho, ninguém que bebe o vinho velho, quer logo o novo, porque diz melhor é o velho. Olha aí. Então aquele que bebe o vinho velho, ele não quer beber o vinho novo. Por quê? Porque ele se acostumou com o vinho velho. Então, o que ele acha gostoso? Ele acha gostoso o vinho velho. E esse que é o problema. Tem pessoas aqui que acham gostoso o pecado. E Jesus, ele quer o quê? Nos libertar do pecado. Jesus, ele quer tirar-nos do pecado. Jesus está oferecendo uma vida nova, um vinho novo, louvado, roupas novas, veste nova, caminho novo. Mas você que está acostumado com vinho velho, você acha que está gostoso a vida que você está. Você acha que tá bom do jeito que você tá no erro. Você acha que tá bom do jeito que você tá vivendo. Por quê? Porque você aprendeu a beber primeiro o vinho velho. Aí você aprendeu a beber o vinho velho. Se você tomar um novo, você vai achar que é ruim. Oh, meu Deus amado. Se você tomar um novo, o vinho novo, você vai achar que é ruim. Você está escutando a palavra aqui que liberta? Você está escutando a palavra que confronta? Você está escutando a palavra aqui do arrependimento? A maioria está achando ruim. Tem tanta gente aqui que o Senhor já mostrou no coração que foi aí se endurecendo o coração, querendo se endurecer, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo que está lutando por você te sustentou. Não, tu vai ficar aqui, tu vai ouvir essa palavra e tu vai entender e tu vai ser liberto. Louvado seja Deus, porque o que Deus tem para mim e para você é coisas novas.
O que Deus tem para você e para mim é um vinho bom, é um vinho de primeira, é roupas novas. Louvado seja Deus, o pecado, louvado seja Deus, não te serve mais. Esse vinho aí da prostituição não te serve mais. Louvado seja Deus, agradecido. Esse engano não te serve mais. Muitas das vezes você está vivendo no engano porque você não quer viver a verdade. Você está bebendo esse vinho velho porque você não quer beber o vinho novo? Ele falou aqui muito claro. E ninguém tendo bebido o velho, quer logo o novo. Essa é a nossa dificuldade para querer Jesus. Eu recebi Jesus no meu coração, gente. Eu estava com 40 anos. Vai fazer agora em setembro, né? Não, em setembro não. Foi, deixa eu ver, meu Jesus, em outubro. Foi em outubro que eu recebi Jesus. Vai fazer 17 anos, com 40 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. Por quê? Porque eu achava que o vinho velho era bom. Porque eu achava que a vida que eu vivia era boa. Eu não fazia mal para ninguém, eu não matava ninguém, eu não roubava ninguém, eu não tinha essas práticas. Então, para mim, eu achava que a minha vida era boa. Mas, na verdade, que a nossa vida sem Cristo, ela não é boa. Louvado seja Deus, engrandecido. E muitos estão assim: não, eu não quero não, Jesus. Não, eu não quero não me batizar. Não, eu não quero não congregar. Não, eu não quero não estar reunido com os irmãos. Eu quero estar aqui na minha, eu quero estar aqui no meu vinho velho, né? Eu quero estar aqui na minha vida como eu estou. Eu não quero não essa vida que eles oferecem. Eu não quero não essa palavra que eles estão dizendo, louvado. Eu não quero não o céu. Tem gente dizendo que não quer o céu. Tem gente dizendo que tem gente dizendo que o inferno é bom. Tem gente dizendo que Satanás é bom e que quem não presta é Deus. Sabe por quê? Porque eles beberam primeiro do vinho velho, né? Porque eles beberam do vinho velho. E eles não querem receber o vinho novo, eles não querem receber, eles não querem nem sequer experimentar Jesus. Ele não quer nem ter uma experiência com Jesus. Louvado seja Deus. Por quê? Porque beberam do vinho velho. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas você que está aqui, você está bebendo do vinho novo. Você que está aqui, louvado seja Deus, tem veste nova do Senhor para você. Você que está aqui, louvado seja Deus, Deus não tem um remendo para colocar em você, não. Deus tem veste nova para te dar. Você que está aqui, Deus não tem vinho velho para te dar, não. Deus tem um vinho que é o melhor. Lembra lá que o primeiro milagre de Jesus foi o vinho, né? Transformaram a água em vinho. O que foi que aconteceu? Naquela festa, eles ofereceram o bom vinho. Depois que todos estavam embriagados, acabou o vinho, não foi? Aí o que aconteceu? Chamaram Jesus, falaram, né? Maria disse que tinha acabado o vinho. E Jesus disse: o que eu tenho com isso, né? Aí Maria disse para os discípulos: fazei tudo o que ele mandar. Aí fizeram, pegaram os olhos, encheram de água. Aí Jesus foi, o que fez? Transformou a água em vinho. Aí os conhecedores de vinho, né? Você é conhecedor do que você está bebendo. Os conhecedores de vinho, você é conhecedor da tua vida. Louvado seja Deus, engrandecido. Deus conhece a tua vida e você conhece. Você conhece o que você tem bebido. Você conhece com quem você está andando. Você conhece os teus pensamentos, assim como Deus conhece. Aí o que foi que aconteceu? Disseram para eles, na festa, o que a tradição era o quê? Oferecer primeiro o melhor vinho e, por último, quando todos estivessem embriagados, iriam oferecer o pior vinho, né? Só que aconteceu, Jesus estando lá foi diferente. Eles beberam o melhor vinho, mas quando terminou o vinho, que Jesus transformou aquela água em vinho, aí eles disseram: por que vocês deixaram o melhor vinho para o final? Eles perguntaram. Mas agora vocês ofereceram o melhor vinho para nós? Porque a tradição era oferecer o pior porque já estavam embriagados. Mas mesmo embriagados, eles sabiam a diferença do melhor vinho e do pior vinho, para você ver. E eles, mesmo embriagados, eles sabiam que aquele vinho era o melhor.
Então é isso que Jesus tem para você, é o melhor. É isso que Jesus tem para nós, é o melhor. É isso que Jesus veio fazer aqui na terra como no céu. É te dar vida nova, é te dar veste nova, é te dar o reino do céu, é trazer o reino do céu para você, para mim. Às vezes você tá olhando para a tua vida, parece que tudo tá velho, parece que tudo não muda. Você olha para a tua vida, só é choro, só é aflição, só é luta, e cada dia é mais luta, mas não esqueça que você, aleluia, Deus, o Senhor está te dando o reino do céu, o Senhor está te dando veste nova, o Senhor está te dando, louvado seja Deus, engrandecido, a salvação, e Ele mesmo vai nos servir na bolda do Cordeiro, Ele mesmo, nós vamos sentar à mesa, e Ele vai nos servir, louvado seja, aguenta mais um pouco, louvado seja o nome do Senhor, porque você acha que você está bebendo esse vinho velho, mas o Senhor tem um vinho novo para te dar. A festa não acabou, louvado seja Deus. E esse Jesus do milagre está aqui para fazer o milagre na tua vida e na minha vida. A festa não acabou. Eles achavam que tinha acabado a festa porque ia acabar o vinho, mas Jesus estava naquela festa. Jesus está na tua casa, Jesus está na minha casa, Jesus está na tua vida, e a nossa história ainda não acabou. Louvado seja Deus, engrandecido, tem coisas novas para você, tem coisas novas para tua família, e se você recebe, se você toma posse, diga amém, Senhor, eu vou viver coisas novas, porque o Senhor está na casa, o Senhor está na minha família, o Senhor está na minha empresa, o Senhor está na minha saúde, o Senhor está comigo, louvado seja Deus, e tudo que vem do Senhor se faz novo na nossa vida. Mas para isso, precisamos ter arrependimento, confessar com a nossa boca os nossos pecados.